Olá, meus pequenos e minhas pequenas cartunistas, tudo bem com vocês? Então, se vocês acompanham meu canal há um tempo, devem saber que eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás com o mesmo tema desse vídeo aqui, né? Depois de anos eu percebi que esse vídeo ficou horrível, sério, ficou muito ruim, dicção péssima, falta de informações, sem roteiro nenhum para um vídeo de curiosidades, edição péssima, resumindo, ficou um belo de um excremento. Depois eu fiz esse vídeo, porém eu apaguei, pois para mim não ficou do jeito que eu queria. Então estou trazendo a versão definitiva desse vídeo, com várias informações interessantes. Mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Vamos começar com sua criação, mas para falar da criação desse desenho, temos que falar de um homem, ou melhor, uma lenda. Este homem é Stephen Hillenburg, o criador de Bob Esponja. Desde que era criança, Stephen sempre foi fascinado pelo mar e sempre achou a vida marinha muito interessante. E não é para menos, a vida marinha realmente é bastante interessante. Voltando, Stephen tinha o sonho de ser biólogo marinho quando crescer. Conseguiu atingir esse sonho quando se formou em biologia marinha em 1984. Ele começou a trabalhar na Ocean Institute, uma organização em Dana Point, na Califórnia, dedicada a educar o público sobre as ciências marinhas e também sobre a história marítima. Porém, além de adorar o mar, ele também adorou sempre fazer desenhos. Para tornar os seus ensinamentos mais interessantes e divertidos, Stephen teve a ideia de criar uma história em quadrinhos. Ele então criou a revista The Intertidal Zone. Hillenburg tentou publicar o quadrinho profissionalmente, mas nenhuma das empresas para as quais ele enviou se interessou. Enquanto trabalhava como artista no Ocean Institute, Hillenburg tinha planos de voltar à faculdade para fazer um mestrado em arte. Antes que isso acontecesse, ele participou de um festival de animação que o inspirou a fazer uma ligeira mudança de rumo. Em vez de continuar sua educação com o programa de arte tradicional, Hillenburg escolheu estudar animação experimental no California Institute of the Arts. Seu filme de tese, Wormholes, ou em português, Buraco de Minhoca, contava sobre a teoria da relatividade. Esse filme foi exibido em festivais, e em um deles, Stephen conheceu Joe Murray, criador de A Vida Moderna de Rocko, um desenho antigo muito conhecido da Nickelodeon. Murray ficou impressionado com o estilo do filme e ofereceu um emprego a Hillenburg. Ele ingressou na série como diretor e mais tarde, durante a quarta temporada, assumiu os papéis de produtor e diretor de criação. Martin Olson, um dos escritores de A Vida Moderna de Rocko, leu The Intertidal Zone e encorajou o Hillenburg a criar uma série de televisão com um conceito semelhante. Naquela época, Hillenburg nem havia considerado criar sua própria série. No entanto, ele percebeu que se o fizesse, essa seria a melhor abordagem. Ele começou a desenvolver alguns dos personagens de Intertidal Zone,
incluindo o locutor dos quadrinhos. E esse locutor era o personagem principal da série, o Bob a Esponja. Ele queria que sua série se destacasse dos desenhos animados mais populares da época, como Ren e Stimpy. Como resultado, Hillenburg decidiu se concentrar em um único personagem principal, a criatura marinha mais estranha que ele podia imaginar. Isso o levou até a Esponja do Mar. O Bob a Esponja de A Turtle Zone se assemelha a uma esponja marinha real e, a princípio, Hillenburg continuou a usar esse projeto. Ao determinar o comportamento do novo personagem, Hillenburg se inspirou-se em figuras inocentes e infantis que gostava, como Charlie Chaplin, Laurel e Hardy, Jerry Lewis e Pee Wee Herman. Ele então considerou modelar o personagem após ver uma esponja de cozinha. Ele percebeu que essa ideia combinaria perfeitamente com a personalidade quadrada do personagem. Patrick, seu siriguejo, Pérola e Lula Molusco foram os próximos personagens que Hillenburg criou para os desenhos. Os dubladores contratados por Hillenburg também desenvolveram um pouco da personalidade de seus personagens, como Tom Kenny, o dublador original do Bob Esponja. Ele praticamente deu vida ao personagem. Eles então começaram a produzir o piloto. Após ele ser terminado em 1997, o episódio piloto foi mostrado aos chefes da Nickelodeon. Eles adoraram o episódio. Tinha uma comédia muito bem feita e original, personagens carismáticos e muitas outras coisas. O projeto então foi aceito pela Nickelodeon e foi transformado no primeiro episódio do desenho. E adivinha só? O público adorou. Essa se tornou a vaca leiteira da emissora, embora que essa vaca já esteja quase sem leite atualmente. Mas ainda assim, Bob Esponja Calça Quadrada se tornou a marca registrada da Nickelodeon e também um dos maiores sucessos de todos os tempos. Terminamos de falar sobre a bela história da criação de Bob Esponja. Agora vamos falar sobre os designs iniciais dos personagens. Bem, essa parte do vídeo não vai ser exatamente roteirizada. Vai ser só eu comentando sobre o visual dos personagens e dizendo o que mudou e o que não mudou. Entendeu? Bem, vamos agora voltar pro vídeo. Tá bem, vamos começar com esse daqui. Esse aqui é bem diferente. Esse aqui na verdade foi o primeiro visual do Bob Esponja. Ou seja, na época ele ainda se chamava Bob a Esponja. Como podemos ver, ele se assemelhava mais a uma esponja do mar. Ele não tinha braços, não tinha pernas. As únicas coisas que ele tinha são uma boca e óculos escuros. Mas depois de um tempo, esse visual foi repaginado para esse daqui. Como podemos ver, esse aqui se assemelha bem mais à versão final do desenho. Mas tem uma coisa meio estranha nesse desenho. O nome escrito SpongeBob? Ué, mas como assim? Ele não foi sempre chamado de Bob Esponja? Bem, eu vou explicar. Bem, quando o episódio piloto do desenho ainda estava sendo produzido, o nome do Bob Esponja foi trocado, que na época era Bob the Esponja, ou Bob a Esponja, para SpongeBob. O Steven Hillenburg achou que esse nome combinaria mais com o personagem e sua personalidade. Durante a produção do piloto, esse é realmente o nome dele, mas Stephen percebeu que existia uma marca de produtos de limpeza com o mesmo nome, SpongeBob, Garoto Esponja. Então, para não levar nenhum processo ou alguma coisa do tipo, ele removeu o nome e trocou para Bob Esponja. Inclusive o personagem tem esponja no nome por causa que Stephen não queria que as pessoas confundissem ele com o queijo. Pra falar a verdade, seria um pouco difícil sem esse nome. Esse aqui é o mais perto da versão final que eu encontrei na internet. Bem, como eu disse, ele é igualzinho da versão final, mas com algumas diferenças, que são de sapatos, que são mais pontudinhos, e ele tem um chapéu vermelho, né, em vez de ter um chapéu branco, igual o do Siri Cascudo, e também ele tem lábios maiores. Saindo das esponjas, vamos para a estrela do mar. Vamos falar agora dos visuais do Patrick. Tá, nessa imagem aqui ele não tem tanta diferença da versão final. A única diferença é que o shorts é um pouco mais ondulado e também que tem cadarços no short. Esse daqui já tem bastante diferença. Além dos shorts mais ondulados e do cadarço, a cor é bem mais escura comparado à versão final, né, que a cor é mais clarinha, né, o rosa é mais clarinho. E também a cabeça dele é maior, sabe? Tem um tamanho assim maior. Saindo das estrelas, vamos para os moluscos.
O Lula Molusco provavelmente foi o que mais mudou da versão inicial para a versão final. Além dele ser bem mais baixo, ele aparenta ter menos pernas. Também tem essa versão colorida que eu achei. Infelizmente eu não consegui achar nenhuma foto ou sequer arte conceitual do visual da Sandy, então vou ficar devendo para vocês. Saindo dos moluscos, vamos para os crustáceos. Seu siriguejo é igual ao Patrick, ele praticamente não mudou nada. Aqui uma imagem colorida. Saindo dos crustáceos, vamos para os peixes. Senhora Puff também mudou pouca coisa, a única mudança é que ela aparentemente era mais gordinha. Saindo dos peixes, vamos para os mamíferos. Aqui temos uma imagem da pérola, que também não mudou nada, a única diferença é que nessa versão ela tem chuquinhas. Agora eu quero mostrar uma bem interessante para vocês. Aqui temos uma concept art do Homem-Sereia e Mexilhãozinho. O Homem-Sereia não mudou muito, a única diferença é que ele aparenta estar muito mais velho nessa versão. Mas o Mexilhãozinho ficou completamente diferente. Ele tem um toco de madeira em volta do corpo dele e tem barba. Sério, ele é completamente diferente. Saindo dos personagens, vamos para os cenários. E como podemos ver, temos o primeiro, que é o do Siri Cascudo, que eu não preciso falar nada. Seria muito diferente, cara. Ele não tem a mesma estrutura, sabe? Ele tem algumas coisas parecidas, com umas portas de metal. Só que, tipo, em vez de ser aquele barco que tem na frente, onde o molusco fica, na verdade tem uma mesa mesmo, com a caixa registradora. E o uniforme aparenta ser bastante diferente também. E também que a estrutura dele em geral é completamente diferente, as cores, tudo é diferente. Também temos o quarto do Bob Esponja, que não mudou muito, para falar a verdade. E aqui temos uma foto de todos os personagens reunidos, só que todos coloridos. Embaixo do seu siriguejo conseguimos achar a Sandy. Bem, já terminamos de falar dos visuais iniciais dos personagens, mas agora vamos falar de uma das coisas mais interessantes: o episódio piloto de 1997. O visual dos personagens do piloto são a mesma coisa da versão final, por causa que, esse episódio piloto foi transformado no primeiro episódio do desenho, o Precisa-se de um Ajudante, mas eu vou mostrar uma mudança significativa que teve nesse piloto comparado ao desenho. A abertura. Sim, o desenho não teria inicialmente aquela abertura clássica que a gente conhece hoje, mas sim uma abertura meio mais simples. I'm ready, I'm ready, I'm ready. SpongeBob SquarePants. Como podemos ver, a abertura era bem diferente, Ela tinha uma música bem diferente, uma estrutura bem diferente também, e ela teria uma transição por episódio. Só que essa abertura depois foi reimaginada, completamente reformulada para a abertura que a gente tem hoje. Uma curiosidade interessante é que a música dessa abertura foi utilizada em um title card de um episódio. Eu não vou lembrar ele aqui agora, mas ela foi usada. E não existe uma versão do episódio piloto onde que o Bob Esponja é chamado de Garoto Esponja. Isso não existe. Esse nome foi trocado durante a produção do piloto. Aquela imagem é falsa, aquelas duas imagens eram falsas. E eu espero que tenham gostado desse remake do Era Pra Ser Diferente de Bob Esponja. Se quiserem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e deem seu like. Mas então é isso e falou!